Amado Batista, ícone da música sertaneja, dono de uma trajetória marcada por sucessos e uma legião de fãs apaixonados, vive um dos momentos mais delicados e surpreendentes de sua vida pessoal. Quem o vê no palco, com seu carisma inabalável e canções que atravessam gerações, talvez nem imagine o que se passa por trás dos portões do Rancho Estrela de Alva, sua imponente propriedade em meio às paisagens serenas de Goiás. Mas é justamente ali, longe dos holofotes, que se desenrola uma história de amor, desconfiança e redenção que vai prender sua atenção do começo ao fim. E se eu te dissesse que um simples gesto, uma troca de olhares mal interpretada, poderia abalar profundamente o casamento de uma das figuras mais queridas do Brasil? E se a desconfiança nascesse no coração de quem mais tem, mas também mais teme perder? Amado Batista, aos 72 anos, vive ao lado de Thalita, sua jovem esposa de 23, uma mulher doce, determinada e com um coração generoso. Os dois vivem no rancho como se estivessem em um refúgio particular, cercados de natureza, tranquilidade e tudo que a vida no campo pode oferecer. Mas nem mesmo o verde mais bonito ou os dias de céu limpo são capazes de esconder as nuvens que se formam quando a confiança é colocada à prova. Você já se perguntou até onde alguém pode ir quando se sente ameaçado por um sentimento que não consegue controlar? O ciúme pode transformar até o mais sensato dos homens, e com Amado não foi diferente. Quando o novo gerente da fazenda, um rapaz educado e dedicado chamado Vinícius, começa a se aproximar de Thalita, a insegurança toma conta do coração do cantor. O que era apenas um projeto bonito entre amigos passa a ser visto como algo suspeito, perigoso, capaz de tirar sua paz. E então, numa decisão tomada com o sangue quente, Amado dá início a uma sequência de acontecimentos que mudaria completamente sua vida e seu relacionamento. Prepare-se para mergulhar em uma história intensa, cheia de reviravoltas emocionantes, conselhos sábios e lições profundas sobre amor, confiança e crescimento. O que acontece quando o ciúme fala mais alto do que o diálogo? Como reconstruir uma relação após a mágoa? Existe volta quando a confiança se rompe? Se você quer descobrir todos os detalhes dessa jornada surpreendente que mistura emoção, conflitos e superação, já se inscreve no canal agora e ativa o sininho para não perder nada. Essa história vai mexer com você, te fazer refletir e, quem sabe, até te emocionar. Fique por aqui porque o que vem a seguir promete revelar lados desconhecidos da vida de Amado Batista que você nunca viu antes. Movido por uma inquietação que crescia dia após dia, Amado Batista passou a observar com olhos cada vez mais atentos a movimentação dentro do rancho Estrela de Alva. Vinícius, o novo gerente da propriedade, era um rapaz de fala mansa, sempre solícito com todos, mas em especial com Thalita. Era impossível não notar o entrosamento entre os dois. Risadas compartilhadas no alpendre, conversas prolongadas na horta, reuniões discretas que pareciam esconder algo mais. Amado tentava afastar os pensamentos ruins, mas cada gesto, cada olhar entre eles, parecia gritar algo que ele não queria ouvir. A dúvida foi se transformando em tormento. Aos poucos, o cantor que sempre se mostrava tranquilo e confiante passou a ser tomado por uma inquietação silenciosa. Dormia mal, comia pouco e, nas poucas conversas que tentava ter com Thalita, já não conseguia disfarçar o tom desconfiado. Ele a observava com mais rigor, procurando por sinais que confirmassem suas suspeitas, mesmo sem jamais ter encontrado nada concreto. Thalita, por sua vez, não entendia a mudança repentina no humor do marido. Sentia-se vigiada, julgada sem razão. O clima no rancho, que antes era leve e harmonioso, passou a ser carregado de silêncios e olhares frios. Até que, em uma manhã abafada de terça-feira, após ver Vinícius e Thalita rindo juntos perto do galpão antigo, Amado não aguentou mais. Num impulso, sem ouvir explicações e sem qualquer aviso prévio, chamou Vinícius até seu escritório e o dispensou ali mesmo. A decisão foi seca, definitiva. Disse apenas que já não precisava mais dos seus serviços e que seria melhor que ele deixasse o rancho imediatamente. Vinícius, confuso e visivelmente constrangido, tentou entender o motivo, mas Amado se manteve firme, embora seus olhos não escondessem o turbilhão interno. Quando Thalita soube do ocorrido, não conseguiu conter a revolta. Entrou no escritório, olhos marejados, e pela primeira vez levantou a voz com o marido.
Quis entender o motivo daquela atitude autoritária, injusta e, acima de tudo, humilhante. Amado, em resposta, soltou frases carregadas de insinuações, sem nunca dizer claramente o que pensava. Talita, magoada, sentiu-se traída não por um adultério, mas por um julgamento sem base, sem respeito, sem diálogo. Naquela mesma noite, com poucas malas e o coração em pedaços, Talita deixou o rancho Estrela de Alva. Foi para Caldas Novas, abrigar-se na casa da madrinha, Dona Elza, uma mulher simples e afetuosa, que a acolheu sem fazer perguntas. Ao sair, Talita deixou apenas um bilhete na escrivaninha do quarto: não volto enquanto você não for capaz de me olhar com amor, não com desconfiança. O rancho, que antes pulsava com risos e planos para o futuro, mergulhou num silêncio doloroso. Amado, sozinho, sentiu pela primeira vez o peso de suas escolhas. Mas ainda não sabia que o verdadeiro significado de arrependimento estava apenas começando a se revelar. O silêncio que tomou conta do rancho Estrela de Alva após a partida de Talita parecia ecoar em cada canto da propriedade. Amado Batista, acostumado com os aplausos do público e os encantos da vida no campo, agora sentia o peso da solidão e da dúvida. A ausência da esposa lhe trazia uma angústia que nenhuma melodia conseguia acalmar. Tentava manter a rotina, dar ordens aos peões, cuidar dos cavalos, mas tudo parecia sem sentido. O rancho, antes cheio de vida, agora era apenas um cenário vazio, sufocado pelo arrependimento. Foi numa tarde de céu nublado, enquanto caminhava sem rumo pelos arredores da sede, que Amado se deparou com Dona Margarida, a cozinheira antiga da fazenda, mulher forte, de fala mansa e sabedoria rara. Ela o observava de longe há dias, esperando o momento certo para falar. Com um pano de prato nos ombros e as mãos calejadas pelo tempo, chamou o patrão para sentar-se à sombra do ipê amarelo, onde tantas vezes haviam conversado no passado. Amado, cabisbaixo, aceitou o convite em silêncio. Tá doendo, né, seu amado? Ela disse, com aquele jeito direto e afetuoso que só os mais velhos sabem ter. Ele não respondeu de imediato, apenas balançou a cabeça, vencido. Depois de alguns minutos, desabafou. Falou de seus medos, da diferença de idade entre ele e Talita, da insegurança que sentia toda vez que a via sorrindo com Vinícius. Disse que não sabia como lidar com aquilo, que agiu por impulso, e que agora sentia como se tivesse destruído tudo o que mais amava. Dona Margarida ouviu com paciência, deixando-o falar sem interrupções. Quando ele terminou, ela suspirou fundo e disse o que vinha aguardando havia dias. Seu amado, o senhor errou feio, mas talvez ainda dê tempo de consertar. Talita e Vinícius não estavam fazendo nada escondido. Muito pelo contrário. Eles estavam preparando uma surpresa pro senhor. Um projeto lindo, um centro musical aqui no rancho, para acolher crianças carentes da região. A ideia foi da Talita, mas Vinícius estava ajudando com tudo. Iam te contar no mês que vem, no seu aniversário. Aquele galpão velho ia virar sala de música, biblioteca, espaço para aula de canto. E tudo isso, pro senhor se orgulhar. As palavras bateram fundo no peito de Amado como um trovão em dia seco. O que ele viu como traição era, na verdade, amor em forma de gesto. Talita não o estava traindo, estava tentando honrar o homem que amava, levando adiante um sonho que ele mesmo, certa vez, havia comentado em uma conversa despretensiosa. Era como se uma venda caísse dos seus olhos. Naquele instante, sob a sombra do ipê, Amado compreendeu a extensão do seu erro. E pela primeira vez desde que Talita partirá, soube o que precisava fazer, buscar o perdão, mas não com palavras vazias, com atitudes que mostrassem que ele estava disposto a mudar, a ouvir, a confiar. Porque amor que não confia, não sustenta. No dia seguinte, ainda impactado pelas palavras de Dona Margarida, Amado Batista arrumou uma pequena mala, vestiu sua melhor camisa e pegou a estrada rumo a Caldas Novas. A viagem, embora curta, parecia infinita diante do peso que carregava no peito. Durante o trajeto, passou por paisagens conhecidas que, por anos, foram sinônimo de calmaria, mas que agora só reforçavam a saudade de Talita. Cada curva da estrada parecia sussurrar a mesma pergunta: será que ela vai me ouvir? Ao chegar na casa de Dona Elza, foi recebido com um olhar desconfiado.
A madrinha de Talita conhecia bem sua afilhada e não escondia o ressentimento por tudo o que havia acontecido. Mesmo assim, permitiu que ele entrasse. Sentado na varanda, esperou por quase 1 hora, sem saber se seria atendido. Quando Talita finalmente apareceu, os olhos cansados e a expressão firme deixavam claro que aquela conversa não seria fácil. Amado se levantou imediatamente, os olhos marejados, a voz embargada. Pediu desculpas. Não uma desculpa apressada, mas um pedido sincero, vindo do fundo da alma. Falou do seu medo, da insegurança que o cegou, do arrependimento que o consumia desde o momento em que ela atravessou os portões do rancho com as malas nas mãos. Contou o que soube por Dona Margarida, falou do projeto, da homenagem que ela e Vinícius estavam preparando e como se sentiu pequeno ao descobrir a verdade. Talita ouviu tudo em silêncio. Seus olhos também estavam úmidos, mas sua postura era firme. Quando respondeu, sua voz saiu serena, porém carregada de mágoa. Amado, eu te amo. Mas amor sem confiança não se sustenta. Eu nunca dei motivo para desconfiança. Nunca menti para você. E, mesmo assim, fui julgada, condenada e afastada sem direito à defesa. Isso machuca. Isso fere a alma. Ele assentiu, sem tentar se justificar. Disse que não esperava que tudo se resolvesse ali, mas que estava disposto a fazer o que fosse preciso para reconquistar a confiança dela. Que não era apenas sobre voltar a morar juntos, mas sobre recomeçar. De forma madura, com diálogo, com respeito. E que, se ela aceitasse voltar, encontraria no rancho um homem novo. Um homem disposto a aprender, a ceder, a ouvir. Talita, após um longo silêncio, disse que não podia prometer nada naquele momento. Mas que estava disposta a tentar. Com limites, com novas regras, com um compromisso mútuo de respeito. Ela não queria voltar ao que era. Queria construir algo melhor, mais justo, mais verdadeiro. E se você, que está acompanhando essa história, quer saber como será esse recomeço, se o Rancho Estrela de Alva voltará a ser um lar cheio de amor, projetos e esperança, então se inscreva agora no canal. Ative as notificações e continue acompanhando os próximos capítulos dessa jornada emocionante. Porque às vezes, o amor precisa passar pela dor para florescer de novo, mais forte e mais maduro. Com o coração apertado e a mente cheia de pensamentos conflitantes, Talita decidiu voltar ao Rancho Estrela de Alva. Não era uma volta completa, mas um recomeço tímido, ainda cercado de incertezas. Amado, por sua vez, estava determinado a fazer tudo diferente. Não queria mais cometer os mesmos erros. Não queria mais que a desconfiança fosse a base de sua relação com Talita. Ele sabia que, para reconstruir a confiança, era preciso mais do que palavras. Era necessário mostrar com atitudes que ele estava disposto a mudar. Quando Talita voltou, trouxe consigo um novo olhar. Já não era mais a jovem esposa cheia de expectativas e sonhos idealizados. Agora, ela estava mais madura, mais consciente do que precisava e do que não toleraria mais. O relacionamento deles, até aquele momento, estava marcado por uma ausência de diálogo genuíno, por mal-entendidos e, acima de tudo, pela insegurança que se infiltrou nas relações mais íntimas. Mas agora, ambos estavam dispostos a enfrentar seus medos e traumas, dispostos a aprender e a crescer juntos. A primeira mudança foi logo no dia em que Talita retornou. Ela impôs limites claros. Não apenas em relação a Vinícius ou aos sentimentos que Amado ainda guardava dentro de si, mas também em relação ao próprio comportamento dele. Ela não queria um marido possessivo, controlador ou cego pela insegurança. Queria alguém que a respeitasse como mulher, que acreditasse em seu caráter e em sua dedicação ao relacionamento. Ela pediu que Amado não fizesse mais suposições, mas que, se algo o incomodasse, fosse direto, abrisse o coração e conversasse. Amado, embora ainda inseguro em alguns momentos, aceitou os limites propostos por Talita. Ele entendeu que, para que o relacionamento seguisse em frente, era necessário criar uma nova dinâmica, baseada na transparência e na confiança mútua. Ele sabia que, ao longo dos anos, havia deixado o medo tomar conta de sua vida, mas estava decidido a ser uma versão melhor de si mesmo, tanto como homem quanto como marido.
O projeto que Thalita e Vinícius haviam começado antes da crise também foi retomado com renovada energia. O Centro Musical para Crianças Carentes, que antes havia sido apenas um sonho, agora se tornava uma realidade palpável. Amado, que antes havia se sentido ameaçado por esse projeto, agora se sentia imensamente orgulhoso de ver o que Thalita estava criando. Ele se envolveu ativamente na ideia, colaborando com as melhorias e oferecendo seu apoio de maneiras práticas. Ele reconheceu que o projeto não era uma ameaça, mas uma maneira de Thalita expressar seu amor e sua paixão pela música e pelas crianças. Vinícius, que havia sido demitido de forma abrupta, foi recontratado. Mas agora, sua função no rancho era outra. Ele não era mais apenas o gerente da propriedade, mas se tornou o coordenador cultural do centro musical. Amado, embora inicialmente hesitante, entendeu que o papel de Vinícius era fundamental para o sucesso do projeto e, com o tempo, viu nele alguém digno de confiança. O ambiente no rancho começou a mudar, refletindo as mudanças internas de todos os envolvidos. As tensões diminuíram, e um novo clima de colaboração e respeito tomou conta do lugar. O rancho Estrela de Alva, antes marcado pela desconfiança e pelos silêncios pesados, agora se transformava em um espaço de crescimento, de aprendizagem e de amor renovado. Tanto Amado quanto Thalita estavam dispostos a dar o melhor de si para fazer a relação prosperar, e o projeto do centro musical se tornava, aos poucos, um símbolo do novo caminho que ambos estavam trilhando, lado a lado. Com o passar dos meses, o ambiente no rancho Estrela de Alva foi se transformando aos poucos. O processo de reconstrução da relação entre Amado e Thalita não foi fácil, mas ambos estavam profundamente comprometidos em fazer a diferença em suas vidas e na vida um do outro. As mudanças não aconteceram de um dia para o outro, mas, com o tempo, Amado aprendeu a ser mais aberto, mais generoso emocionalmente, e Thalita começou a confiar novamente, sem as dúvidas que a haviam marcado anteriormente. Amado, antes um homem que se fechava em sua insegurança e ciúmes, começou a entender o verdadeiro valor da liberdade dentro de um relacionamento. Ele percebeu que a confiança não era apenas uma condição para o amor, mas a sua base mais sólida. As pequenas atitudes, como ouvir Thalita sem pressa de dar respostas, sem as interrupções que ele costumava fazer, tornaram-se sinais claros de que ele estava mudando. Ele passou a valorizar mais a autonomia dela, o que lhe permitiu florescer como pessoa, e não mais como uma extensão de sua posse. Thalita, por sua vez, começou a perceber as transformações em Amado e, com o tempo, foi deixando de lado as marcas de mágoa e de desconfiança que ela carregava. Ao vê-lo se esforçando, se mostrando mais vulnerável e disposto a ser um homem melhor, ela passou a sentir uma confiança renovada. A relação deles foi amadurecendo, e o que antes parecia um amor incerto e instável, agora se tornava uma parceria sólida, construída no respeito e na compreensão mútua. Além disso, o projeto do centro musical foi se expandindo. O espaço que, no começo, parecia apenas uma ideia, foi se tornando um centro de referência cultural na região. As crianças carentes da comunidade começaram a frequentar o local, aprendendo a tocar instrumentos, cantar e, mais importante ainda, a ter uma nova perspectiva sobre a vida. Thalita estava cada vez mais envolvida, sentindo-se realizada ao ver a alegria nos olhos das crianças e a gratidão nas palavras dos pais. Amado, ao vê-la tão feliz e realizada, entendia que o que ela estava fazendo ali não era apenas um projeto, mas uma missão de vida, algo que tocava o coração de todos ao redor. A relação deles passou a ser, então, uma troca constante de amor, aprendizado e crescimento. O rancho, que no início era um reflexo de insegurança e desconfiança, agora se tornava o símbolo de um novo começo, onde o diálogo, a colaboração e o apoio mútuo eram fundamentais. O centro musical, com seu sucesso crescente, tornou-se uma extensão da própria casa de Thalita e Amado. O rancho virou um ponto de encontro para os que queriam aprender, para os que precisavam de acolhimento, e para os que desejavam fazer a diferença na comunidade. O casal, que antes se via dilacerado por desconfianças e inseguranças, agora caminhava juntos, mais fortes e mais unidos, transformando não só o próprio relacionamento, mas a vida das pessoas ao seu redor.
A jornada de autodescoberta de Amado e Thalita mostrava que, muitas vezes, o amor verdadeiro não é aquele que é perfeito desde o início, mas aquele que cresce, se transforma e se fortalece com os desafios enfrentados juntos. O Rancho Estrela de Alva se tornava, então, um lugar de esperança, transformação e amor renovado. 4 anos se passaram desde que Amado e Thalita haviam passado por aquele turbilhão de emoções que quase destruiu seu relacionamento. O Rancho Estrela de Alva, que antes vivia em um clima tenso e pesado, agora estava transformado, assim como o próprio casal. O centro musical, que começou como um simples sonho de Thalita, se tornou uma das maiores referências culturais de Goiás. Crianças de todas as partes vinham aprender música, a arte florescia por ali, e Amado, que um dia olhou com desconfiança para aquele projeto, agora se sentia orgulhoso e grato por ver o impacto positivo que ele teve na comunidade. Amado e Thalita também haviam amadurecido, e sua relação, agora mais sólida, mais cheia de cumplicidade, era prova de que, apesar dos erros e das dificuldades, o amor verdadeiro sempre encontra uma forma de sobreviver, desde que haja disposição para aprender, crescer e, claro, se perdoar. O rancho, que no passado representava um lugar de inseguranças e desconfianças, agora simbolizava um espaço de alegria, de convivência saudável e de transformação. As conversas entre o casal eram profundas, as risadas mais frequentes e o carinho, antes restrito, agora se expressava de forma abundante. Mas a grande surpresa estava prestes a acontecer. Em um evento especial promovido pelo Centro Musical, Thalita, com um sorriso tímido e os olhos brilhando, subiu ao palco. Amado a observava da plateia, orgulhoso e emocionado, sem saber o que ela estava prestes a anunciar. Ela pegou o microfone, com a voz cheia de emoção, fez um pedido que pegou Amado de surpresa. Eu gostaria de pedir ao meu marido, o homem que tanto amo, para me acompanhar em mais uma jornada de amor e transformação. Eu quero que adotemos 2 crianças que fazem parte do nosso projeto. Elas são incríveis, e sinto que têm um futuro brilhante pela frente, mas precisam de um lar cheio de amor e apoio. Eu sei que isso é um grande passo, mas tenho certeza de que podemos ser a família delas. O que você acha, meu amor? Amado ficou sem palavras, mas ao olhar para Thalita e ver a profundidade do amor nos olhos dela, ele não hesitou nem por um segundo. Com a voz embargada e um sorriso de emoção, respondeu, eu aceito, de todo o coração. Vamos construir uma família maior, mais unida, mais cheia de amor. O público presente, emocionado com o momento, aplaudiu de pé. Aqueles 2, que haviam superado tantas dificuldades, agora estavam prontos para expandir seu amor e acolher mais 2 vidas em sua casa. A família estava prestes a crescer de uma maneira única, e o Rancho Estrela de Alva seria, mais uma vez, o local de novas oportunidades, de novos aprendizados e de muito carinho. E se você está achando que a história de Amado e Thalita não poderia ser mais emocionante, adivinha? Tem mais! Para saber tudo sobre essa nova fase da vida deles, inscreva-se agora no canal e ative as notificações, porque o que vem por aí vai te surpreender. Se você acha que já viu de tudo, espere só até descobrir o que vem a seguir. Prepare-se para mais capítulos cheios de amor, superação e, claro, aquelas reviravoltas que só as melhores histórias podem oferecer. Não perca a chance de acompanhar tudo isso de perto. Se inscreva, e vamos juntos acompanhar cada passo dessa linda jornada.